Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Obrigada, Zane. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 21. A palavra do Senhor diz assim: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém? Deus nosso Pai, eu adoro o Senhor mais uma vez nesta noite. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Graças te damos pela ação do teu Espírito Santo em nós. Pai, neste momento, eu peço a ti, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha, Pai, abrir o entendimento do nosso ser, do lugar mais profundo, para que nós venhamos entender a tua palavra. Entender, Pai, a tua palavra. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a bênção, o privilégio de nós olharmos para dentro de nós, para o nosso coração. E pedimos a mediação do teu Espírito. E pedimos, ó Deus, que o Senhor segure na nossa mão e que o Senhor não nos deixe, para que nós venhamos, Senhor, ser transformados. Pai, joga luz nas trevas. Joga luz nas trevas. Em ti estão as fontes da vida, Pai. E na tua luz nós veremos a luz. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos muito do Senhor. Fala no oculto, fala no profundo, fala no escondido. Nós precisamos muito do Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Podeis assentar. Jesus institui a ceia. Os judeus, eles eram acostumados com rituais. E para eles havia circuncisão. Quando o menino nascia, no 8º dia, Deus, ele deixa para o seu povo essa determinação que no 8º dia os meninos tinham que ser circuncidados. Só que quando Jesus veio, a circuncisão, ela tomou lugar da circuncisão, o batismo. Mas é um batismo de arrependimento. E tem uma figura muito interessante que todo mundo já ouviu falar, que foi João Batista. E João Batista fala que ele batizava
para remissão de pecados e arrependimento. Então, o batismo de João era de arrependimento. Por isso, irmãos, que nós precisamos arrepender dos nossos pecados diante de Deus. Mas viria um, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, eu gosto tanto de me lembrar que uma das figuras que representa o Espírito Santo é o fogo. Por quê? Quando você coloca o ouro, uma pepita de ouro, no fogo, as impurezas começam a sair. E quanto mais as impurezas começam a sair, o ouro vai ficando maleável. E quando o ouro fica maleável e é purificado pelo refino do fogo, que não o destrói, mas o purifica e amolece, ele pode ser trabalhado e virar joias lindas. Uma aliança, um colar, não é verdade? Um anel. E assim é na nossa vida. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e vai queimando, tirando, trazendo aquela impureza, nós vamos ficando amolecidos, maleáveis para o trabalhar do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo, ele quer formar em nós Jesus. A maneira de Jesus sentir, a maneira de Jesus servir, a maneira de Jesus obedecer, a maneira de Jesus reagir. E nesse texto, nós vemos a ceia, que assume o lugar da Páscoa do Antigo Testamento. Porque quando os judeus, eles celebravam a Páscoa, eles tinham várias etapas. As ervas amargas, o pão sem fermento. Mas para nós hoje, Jesus, ele institui a ceia e ele escolhe 2 elementos, que é o vinho, que representa o sangue de Jesus, e o pão, que representa o corpo de Jesus. Ele escolhe esses 2 elementos. E Jesus fala que o corpo dele é verdadeira comida, e o sangue dele é a verdadeira bebida. Então, naquele momento, em Lucas 22, Jesus, ele chama os seus discípulos para sentarem à mesa. E mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar da gente olhar olho no olho. Mesa é lugar que a gente tem que sociabilizar, tem que comungar, tem que conversar. E Jesus, ele vai para aquele momento com seus discípulos, naquele ambiente. E Jesus era um lugar preparado e um lugar emprestado. E Jesus está ali com os discípulos dele. E aí Jesus abre para eles o sobrenatural. Coisas profundas, Jesus começa a falar. E Jesus fala que no meio deles havia um que iria traí-lo. Sabe por quê? Porque Jesus não é pego de surpresa. Jesus, ele sabia que ele ia morrer por mim e por você. E ele não foi entregue, ele se entregou antes da fundação do mundo. E o traidor foi só um instrumento. E Jesus fala que um daqueles que estava ali iria traí-lo. E sabe o que acontece? Todo mundo, os discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: será que é ela? Ele parece ser traidor. A Francis Lane tem cara que é traidora, que é traíra. Eles começaram a olhar para o lado de fora. E o problema da igreja brasileira é que a gente olha para o lado de fora. O problema da igreja brasileira é que nós gostamos de
parecer. E o Evangelho de Jesus nos chama para ser. E o ser não tem nada a ver com o exterior. O ser tem a ver com o coração. E Jesus fala isso e eles começam a olhar uns para os outros. E falar, o Elias. Eu acho que o Elias, a Zânia. Eles não olharam para dentro deles. E o objetivo de Jesus é que eles fizessem uma autoanálise. E Deus deseja que a gente se volte para uma autoanálise, que a gente se volte para dentro, que a gente pare de ficar olhando, apontando, julgando e vendo traidor no outro. Porque o meu coração, o coração da Francislene é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, e aí acontece isso. Mas não basta ter acontecido isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas no verso 24, fala assim: suscitaram também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Quer dizer, tinha aparência. A religião, ela quer cobrir o exterior. E Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela ressurreição de Cristo, pela ação do Espírito Santo, Ele quer descortinar o nosso coração. E muitas vezes a gente chega nos ambientes, primeira coisa, as pessoas querem nos moldar. E aí a gente parece. E Jesus fala isso no Sermão do Monte. Tem aparência de estar vivo, mas lá dentro é o quê? Sepulcaiado. Lá em Anápolis tem um cemitério chamado São Miguel. E lá tem uns mausoléus. É interessante, uns mármore bonito, umas figuras que parecem ouro, mas não é ouro. Só que independente da estrutura externa, lá dentro é o que tem? Secura, osso, morte, podridão. E é lá que Jesus quer entrar. Nos lugares escuros do nosso coração. Porque, irmãos, sozinho eu não consigo vencer o meu coração. Sozinho você não consegue vencer o seu coração. E um versículo que eu amo e que me impacta é quando Jesus ele fala: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Existiu um homem que pisou nessa terra, Jesus, o Galileu, o Nazareno, que pisou nessa terra e cumpriu toda a lei. Porque eu não seria capaz de cumprir a lei. Você não seria capaz. Mas ele cumpriu. E ele se entregou. E para nós não é possível cumprir. Porque é pela graça. É pela graça. E o que é graça? Graça é algo que eu alcanço, que eu ganho de presente, mas que eu não mereço. Que eu não posso conquistar com os meus recursos, com as minhas boas obras, com a minha postura, não. É algo que eu não mereço. É algo que não tem como eu pagar com os meus recursos. E eles começam, não bastasse eles olhar uns para os outros e achar que o traidor era de fora e não o coração deles, eles começam a discutir, contendar. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu gosto dessa palavra. Contendar. De falar quem que é maior. E Jesus começa a explicar que no mundo que a gente vive, na estrutura que a gente vive, existem autoridades. Porque o mundo jaz no maligno. Então existe a estrutura humana, mas que não é a do reino de Deus.
não é a do Evangelho de Jesus, porque a do Evangelho de Jesus é diferente. E aí Jesus começa a explicar para eles e falar: olha, eu sou o Senhor, eu sou mestre. Gente, eu particularmente, eu não chamo ninguém de mestre, só Jesus. Eu não dou conta de chamar um ser humano de mestre, porque o mestre verdadeiro e supremo é Jesus. E Jesus fala: olha, eu sou Senhor, mas eu não vim na terra para ser servido, eu vim na terra para servir, porque Ele precisava deixar para nós exemplo. E Jesus começa a falar para eles que o reino dele era diferente do reino do mundo, onde existe o maior, não, que quer ser sempre servido, mas Jesus, Ele estava ensinando valores do reino de Deus, porque Jesus, através, o reino de Deus está entre nós. Jesus quer que o reino de Deus, ele seja vivenciado em nós e através de nós. E sabe o que aconteceu? Eles não entenderam. Toda aquela conversa, eles não estavam entendendo. Irmãos, ficaram 3 anos convivendo com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus ressuscitar, curar. Vendo Jesus enfrentar a tempestade para libertar um gadareno, um homem que para a sociedade era louco, mas era um homem possesso de espíritos malignos. Jesus enfrenta a tempestade, oposições do reino espiritual, da maldade, da perversidade, que queria destruir aquele homem. Jesus enfrenta para libertar aquele homem, mas os discípulos, eles não estavam entendendo. Eles achavam que Jesus seria rei, que Jesus ia assumir poder. Eles não estavam entendendo, mas Jesus os via de uma maneira diferente. E Jesus, Ele fala para eles assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus sabia da limitação dos discípulos. Jesus sabia que o entendimento deles não tinha aberto ainda, que muita coisa que Jesus falava, eles não entendiam. Mas Jesus os via de uma outra perspectiva. Jesus os via como eles seriam depois de serem completado aquela obra do Espírito Santo na vida deles. E Jesus fala: olha, no meu reino, vocês vão sentar em tronos. E no meu reino, vocês vão julgar. Então, Jesus os via de uma perspectiva diferente. Isso é um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos amar as pessoas, investir nas pessoas, não desistir, crer que Deus vai completar a obra, que a obra vai ser realizada, que aquela pessoa que você ora vai ser liberta, que aquela pessoa que resiste, ela vai ser alcançada pelo poder de Jesus. E naquele momento, Jesus, ele demonstra, ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se destacava porque sempre ele tomava a palavra, sempre ele falava, sempre ele se colocava, mas pelo temperamento dele. E ele falou: olha, Jesus, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus falou: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele foi de um extremo: não lava os meus pés, ou lava o meu corpo todo. Irmãos, nós temos que sair dos extremos. Nós temos que ter equilíbrio. Buscar em Deus equilíbrio. E aí Jesus falou: olha, vocês já estão limpos da palavra que eu tenho, pela palavra que eu vos tenho
ensinado. Irmãos, então a palavra de Deus nos limpa? A palavra de Deus nos cura? Eu já falei aqui na igreja e vou repetir. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os livrou, e os curou, e os livrou daquilo que parecia que era mortal. Nós temos coisas dentro de nós que a gente acha que é bom. Mas quando o Senhor traz revelação pela sua palavra, Deus nos cura e Deus nos livra daquilo que a gente acha que é excelente, mas é mortal para nós. Porque tem coisa que é mortal, que parece boa, que tem aparência de coisa linda, que seduz, que encanta, que enfeitiça, mas não é de Deus. Se você ceder, é morte, é vergonha, é escândalo. Parece, mas quando a palavra de Deus vem, ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos traz direção e ela nos traz livramento do que está no nosso coração, a gente quer fazer, mas é mortal. E aí, o Senhor Jesus continua abrindo para eles coisas, falando de coisas espirituais. E Jesus fala para Simão assim: Simão, Satanás pediu para te peneirar. E outra parte da Bíblia, irmãos, fala que Jesus falou para todos, mas como o chamado que Deus tinha na vida de Pedro era um chamado assim de evidência, mas eu quero dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus fala para ele: o diabo pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Sabe o que é isso? Oração intercessória. Eu roguei por ti para que você não desanimasse, porque ele ia passar, mas ele não ia ficar preso, caído. Ele ia ser restaurado na esperança, a fé dele não ia esmorecer e ele ia continuar. Então Jesus abre esse bastidor do reino espiritual para os discípulos dele. Mas sabe o que Pedro fala? Olha que interessante. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Uma das piores coisas que pode ter na vida de um homem é ele não se conhecer. E quando a gente aceita Jesus e nós começamos a caminhada com Cristo, Deus vai mostrar quem nós somos. Deus está mais interessado em me mostrar quem eu sou do que me mostrar sobre os outros. Deus vai me mostrar as minhas fraquezas, os meus calcanhares de Aquiles, traços do meu caráter que Ele quer mudar, que Ele quer transformar, que Ele quer refinar. E o Senhor abre o bastidor para o Pedro. E o Pedro, todo cheio de si, ele fala: Senhor, eu sou diferente. Senhor, eles, eu não. Tem um pastor que já faleceu e eu gosto muito das composições dele. Elas não foram gravadas, mas quando eu lembro, às vezes eu estou fazendo devocional e eu me lembro e canto os pedaços. E uma delas fala assim: aos teus pés, benditos pés, quero estar, ó Salvador. Irmãos, nós temos que estar nos pés de Jesus. Nós não podemos confiar. Nós temos que ser dependentes do Senhor. E às vezes a gente fala assim: mas eu sou tão bom, eu domino a técnica. Deus quer que a gente dependa dEle. Quando eu era dentista,
cada dente que eu ia fazer uma exodontia, uma extração, eu me sentia dependente de Deus. E isso é maravilhoso. Então, tudo que você fizer, não seja autossuficiente. Busque a dependência, estar aos pés. Se você já fez 200 vezes, você acha que você é perito. Busque, coloque na presença de Deus, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Ah, mas eu já fui naquela estrada tantas vezes. Ah, mas eu já negociei. Coloque na presença de Deus. Seja dependente de Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus falou com Pedro, mas sabe o que ele fez? Ele contendou. Pedro, ele falou, não, Jesus. E Jesus falou, você vai me negar. Quando Jesus... Então, na verdade, esse diálogo que eles tiveram, eles não entenderam nada. Eles estavam igual muitas vezes a gente está hoje. A gente olha para o lado externo, a gente não olha para o nosso coração. A gente vira as costas para a palavra de Deus. Quando Jesus falou com Pedro, era para ele tomar posse daquela palavra e começar a fazer uma autoanálise. Parar de autossuficiência, de falar, bem, se Jesus falou, eu vou ponderar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou vigiar, eu vou ser sóbrio e vigilante. Não, ele virou as costas para a palavra. E quantas vezes o Senhor tem nos avisado, quantas vezes nós vamos num lugar, Deus usa uma pessoa para falar. Aí eu não gosto daquilo. Aí eu vou num outro lugar, a mesma palavra. A mesma palavra. O Espírito Santo usando para nos alertar. E a gente vira as costas para a palavra e fala, não, esse aí, não. Minha mulher está me falando porque ela me conhece. Não, o pastor está me falando porque ele me conhece. E Deus está te alertando. A Bíblia fala que a gente não deve julgar o profeta, não é? A gente julga o quê? Então, às vezes, fala, não, esse irmão aí, e Deus está usando, Deus está pontuando. Jesus pontuou para Pedro, e Pedro virou as costas. Ele não deu crédito, ele não credibilizou, ele não atentou, ele não refletiu, ele não fez uma autoanálise, ele não investigou o seu próprio coração. Ele falou, eu não, eu aguento ser preso com o Senhor, eu aguento morrer com o Senhor. Agora eles... Está na hora da igreja brasileira voltar para o seu próprio coração. O homem quer cobrir externamente e Deus quer desvendar o interior. E Deus quer tratar o caráter. E Deus quer trazer à tona, não para envergonhar, mas trazer cura e libertação. Cura e libertação. E verdadeiramente, o que Jesus falou cumpriu. Quando Jesus estava na mesa com eles, na intimidade, trazendo para eles revelação do Pai, revelação do amanhã, porque quem conhece o nosso amanhã é Deus. Ele que conhece, porque Ele é eterno. Porque Ele não era, não. Ele era, Ele é e Ele será, porque Ele é eterno. Era para trazer alerta para Judas, porque Deus, Ele nos dá oportunidade. Então, aquele momento que Jesus falou, olha, tem um traidor, era para Judas refletir. Mas ele não refletiu. Ele foi vender por causa de dinheiro. Eu quero citar uma coisa aqui dentro dessa igreja, que a gente não presta atenção. O mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil, outras editoras fazem bíblias com que o que Jesus diz é escrito em vermelho. Há pouco tempo eu comprei uma bíblia para dar de presente, e o que Jesus falou estava em azul, e eu dei para um varão.
é a Bíblia. Achei interessante. Então, hoje, irmãos, o que Jesus diz, para a gente até didático, é o que está escrito em vermelho. Mas a gente não atenta para o que Jesus diz. E nós precisamos, irmãos, atentar para aquilo que Jesus diz. E eu quero convidar você nesse dia a você olhar para dentro, a você fazer um autoexame. Tem músicas que foram compostas, fala: Senhor, abre os olhos do meu coração, eu preciso me enxergar. Pedro não se enxergou, mas os dias passaram. Os dias não, passaram horas e Jesus foi preso. Ah, lembrei, irmãos, eu lembrei. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, por dinheiro. Jesus fala que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Deus e as riquezas. Irmãos, isso é muito sério. E a gente precisa fazer um autoexame para ver se eu estou amando dinheiro. Se por causa de dinheiro eu tenho mentido, eu tenho omitido, eu tenho explorado as pessoas. E eu quero falar uma coisa aqui nesse púlpito dessa igreja. Uma pessoa que trabalha, que ela é uma faxineira, que ela é um professor particular, que ela é uma lavadeira, que ela trabalha porque ela precisa. Então, seja um bom pagador. Pague. Seja um bom pagador, não explore. Porque se você não paga e você recebe seu salário, você não paga e você explora, será que você não está tendo um relacionamento com o dinheiro de ídolo, não? De avareza, não? Irmãos, isso é muito sério, porque no final da Bíblia, lá em Apocalipse, Deus traz a revelação para João na ilha de Patmos. Ele era velho, ele era idoso, quem vigiava ele achava que ele estava gagá, porque Deus foi abrindo o reino espiritual para ele, foi mostrando coisas que nós não podemos verbalizar com palavras, coisas do extraordinário, coisas do sobrenatural, coisas inefáveis, coisas que nós não damos conta de nominar. E ele fala lá no final da Bíblia: os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos, como cristãos, avaliar o relacionamento, como nós estamos lidando com o dinheiro. Como nós estamos lidando com o dinheiro. Porque isso também é culto ao Senhor. E Judas vende Jesus, só que depois ele arrepende, né? Depois ele devolve, ele não gasta aquilo. Não é verdade? E Jesus foi para o Getsemane. E Jesus conversa com o Pai. Ele podia dar um de super-herói. Mas ele se vulnerabilizou. Ele falou a verdade. Ele foi para o jardim. Ele estava no jardim do Getsemane. E ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse momento. Passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque ele estava sentindo angústia. Ele estava sentindo angústia. Ele estava sentindo terrores de morte. Mas ele fala: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você confia em Deus.
Você tem amizade, proximidade, intimidade com Deus a ponto de falar para Ele: Senhor, até hoje foi do meu jeito, mas a partir de hoje é do seu jeito. O que eu estou olhando aqui no púlpito, sabe o que é? Se tivesse uma cadeira aqui, eu ia colocar uma cadeira aqui e eu ia sentar, ia levantar, porque nós precisamos levantar da cadeira do nosso coração e deixar Jesus sentar na cadeira do nosso coração, do mais profundo do nosso ser, e dirigir a nossa vida. Sabe o que é isso? Isso é fé, isso é dependência, isso é intimidade com Deus. E Jesus, ele confiava no Pai. Ele falou: Pai, eu não queria ir para esse momento, mas faça a tua vontade. Ele confiava no Pai. Irmão, eu te chamo nesse dia para eu, Francis Lene, você confiar no nosso Deus, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos ama, porque Ele não nega bem nenhum para aqueles que andam retamente, porque Ele não poupou o que de mais precioso Ele tinha. E o mais precioso que Deus tinha não é a Cordilheira dos Andes, não é o Himalaia, não é as 7 maravilhas do mundo, não. O que Deus tinha de mais precioso era o Filho unigênito dele. E por causa de mim e de você, Ele entregou o que Ele mais amava. Ele entregou Jesus, que com a palavra do seu poder, Jesus que sustenta todas as coisas, Ele entregou por amor de nós. Então eu quero te dizer que se Deus não te deu algo que você queria, é para o seu bem. Porque se fosse para a bênção, Ele tinha te dado. Jesus sofreu. E outra coisa, Ele ficou sozinho. Você já passou um momento na sua vida que os companheiros de jornada te deixaram? Você está falando o seu português e o povo não está entendendo. Está parecendo que está na Torre de Babel. Você está falando português, o povo não está te entendendo. E você está só. Não está só, porque Deus está presente. Está na solitude, porque Deus está presente. Jesus, Ele foi traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos outros discípulos. Mas era necessário, sabe por quê? Porque a cruz era para Ele. Era para Ele. E Ele encarou. E Ele obedeceu. Ele submeteu. Submeter é ter uma missão e você se render àquilo. E a missão é de Deus. E você é instrumento, e você é canal. E você é filho de Deus e servo de Cristo. Ele submeteu e Ele foi sozinho e morreu na cruz do Calvário. Só que Ele não ficou magoado. Ele não ficou ressentido. Ele perdoou. Irmãos, nós precisamos perdoar. E eu achei muito interessante que eu estava meditando esses dias todos sobre a palavra do Senhor, e eu quero ler 2 versículos de João 13, versos 34 e 35. João 13, 34 e 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E o contexto dessa palavra de João é o mesmo contexto que eu estou compartilhando com vocês hoje. É João 13, mas está falando do que aconteceu em Lucas 22, em Mateus 26. Está dentro do contexto da mesma história. E Deus deseja, pela ação do seu Espírito,
Foi isso que Jesus nos ensinou, que a gente ame. E eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque quando Deus deu os mandamentos para Moisés, é lindo, porque o dedo de Deus escreveu nas pedras. E lá falava que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Só que na cultura que a gente vive, tem gente que não se ama. E vem Jesus e fala para os discípulos, perto da sua morte: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, não como você se ama, como o Pai ama. Não é verdade? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como eu amo vocês, Jesus, vocês devem amar uns aos outros. Porque às vezes a gente não sabe se amar. Mas Deus nos dá um critério. Ama o próximo como eu amo vocês. E, gente, amor engloba tudo: paciência, misericórdia, longanimidade, investimento, bondade, domínio próprio. O amor, ele engloba todos esses aspectos. E foi nessa dimensão que Jesus ensinou. E depois que Jesus fala isso, que ele avisa Pedro que ele ia trair. Então, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele avisa para os discípulos que eu vou encontrar com eles, mas avisa Pedro também. Avisa Pedro também. Esse negócio de perdoar os outros, não querer ver nunca mais, está errado. Você pode até não conviver com a pessoa mais, mas você tem que encontrar com ela e pedir perdão. E vai embora em paz. Nós não somos dono das pessoas. Eu não tenho nada, eu nasci com as minhas mãos, eu nasci sem nada. E eu vou partir dessa terra sem nada. Meu marido não é meu, meus filhos não são meus, eu não sou dono de coisa alguma. E você quer ter poder espiritual? Não passe adiante nada que prejudique ninguém. Não seja dono de coisa alguma. Não aceite glória humana. Trate seriamente o pecado na sua vida. Na sua, não é na vida dos outros, não. Na sua, no seu coração. Irmãos, eu me lembro aqui de Jacó. Jacó, ele não viveu perto do irmão Esaú. Mas ele teve que encontrar. Ele teve que encarar. Ele teve que pedir perdão. E o relacionamento ficou tão bom, porque eles se perdoaram, porque o Senhor agiu por Jacó, porque ele consertou com Deus. Mas mesmo assim, ele foi habitar num lugar e o Esaú foi habitar em outro. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. E isso serve para mim. Para mim. Se a gente tiver que passar vergonha, nós vamos passar vergonha. Voltar lá e pedir perdão. Voltar lá e retratar. O sangue de Jesus, ele não deixa mácula. Ele não deixa mancha. E nós fomos resgatados, não foi por preço do homem, mas foi preço de sangue de quem? E o sangue de Jesus, ele não deixa mácula. E a obra de salvação que nós experimentamos, de limpeza, de libertação, é desse nível do céu. Então a gente não deixa cunha para trás, unha para trás, coisas mal resolvidas. A gente volta lá e fala: me perdoa, porque eu te xinguei, porque eu te desrespeitei,
porque eu te traí, porque eu te extorqui. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar um novo homem, uma nova mulher. Vocês entenderam? Irmãos, é isso. É isso, meus irmãos. A religião do homem quer cobrir, quer parecer, mas Deus quer desvendar e trazer às claras o que está no nosso coração, para curar, para libertar, porque a presença de Deus traz descanso. Você quer descansar? Você quer que a sua alma encontre descanso? Esse é o caminho. Irmãos, a presença de Deus, quando a gente confessa, a gente arrepende, a gente converte de um caminho que Deus não quer para nós, para o caminho que Deus quer, nós experimentamos a presença de Deus, a cura de Deus. E aonde a presença do nosso Deus e Pai está, ali há descanso. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Jesus falou com Pedro, ele virou as costas para a palavra. Jesus falou lá, Judas sabia, ele virou as costas. Os outros ficaram olhando uns para os outros, olhando a aparência. Quem tem aparência aí que vai trair? Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Ninguém olhou para dentro de si e falou: será que eu sou a traidora? Será? Porque eu não me conheço. Ninguém fez isso. Mas hoje, pela ação do Espírito Santo, nós temos poder para fazer isso. O poder do Espírito Santo em nós. A palavra do Senhor. E eu desejo que Deus continue abençoando a igreja. Que Deus continue abençoando você. Eu gostaria de fazer uma oração.